Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Olá para todos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, né, juntinhos, bem juntinhos. E esse mês de dezembro, ele parece que faz a gente se sentir mais juntinhos ainda. Quem dera se todos os outros meses fossem igual a esse, não é mesmo? Eu não vou tomar muito tempo, porque eu gosto muito de ouvir o Marcelo Turra falar. Então, eu vou falar o mínimo, tá, gente? Eu só vou falar das cestas básicas, que essa época precisamos muito dos alimentos para distribuir, e também que o nosso almoço foi transferido para o primeiro domingo de fevereiro, tá? A gente não vai fazer esse mês e ficou transferido para o primeiro domingo de fevereiro. A Casa Paulo de Tarso agradece a presença de todos, desde já, né? E eu vou ler uma página que eu escolhi aqui do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nas estradas. E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Está lá em Marcos 4,15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns,
Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre o vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida. Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque, se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao alto e rogar a Jesus, nesse momento, paz e harmonia, agradecer a Ele a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, graças a Deus, que temos o virtual para estarmos juntos nesse instante, e que Jesus e a espiritualidade amiga possa, nesse momento, envolver a cada um de nós em paz e harmonia. Agradecemos a Ti, Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, rogamos a Ti para que o nosso irmão Marcelo nos traga o ensinamento e que possamos tirar proveito desse ensinamento, vivenciando no nosso dia a dia, junto com os nossos. Somos gratos a Ti, Senhor, e que possamos iniciar mais uma reunião virtual na noite de hoje. Muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E agora vamos chamar o nosso querido irmão Marcelo Curra, Casa Espírita Trabalhadores de Jesus. Seja bem-vindo, Marcelo. Rita, olha o tamanho da minha cara. Que ficou nesse... Obrigado, né, Matheus? Pelo amor de Deus, né? Tum! Eu vi até um susto, Rita. Ô, querida, que alegria nós estarmos juntos na noite de hoje. Minha gratidão pelo convite. Já posso começar, Rita? Já pode, é com você. Oh, que bom, querida. Ó, em primeiro lugar, dizer que eu estou amando esse modo virtual. Que a Casa Espírita hoje segue lá realizando suas funções espirituais, recebendo os sofredores, nos aguardando para nós voltarmos fisicamente, mas nós estamos agora falando de lar para lar, de casa para casa. Eu entro no seu lar, você entra no meu lar, os nossos companheiros que nos assistem na casa da gente, nós ficamos mais íntimos. E mais ainda, Rita, a gente se olha no rosto, né? A gente se vê cara a cara. Eu acho mais junto. Ficou, Rita, olha, eu vejo um negócio hoje com essa fase nova que nós estamos vivendo, difícil, né? Muito angustiante, com muitas perdas, mas que nós precisamos olhar as mudanças favoráveis, que nós começamos, usando esse sistema virtual, né? Nós começamos a nos olhar no rosto, nos olhar face a face. A gente hoje, quando está junto, né, no mundo virtual, as pessoas estão olhando a cara da gente, a expressão da gente, como a gente está, como a gente sente. São dias muito difíceis, dias muito angustiantes. Nós estamos vendo aí uma enfermidade gerando, né, um pânico, uma comoção, muita dor, mas nós sobreviveremos a ela agarrados no Evangelho de Jesus
E certos de que, se Deus quiser, o mais breve possível, nós vamos nos abraçar. Isso eu estou sentindo muita falta, sabe, de pular em cima. E de cantina. Eu sinto muita falta de Centro Espírita, é abraço e cantina. Eu tenho que ser sincero com você. Sinto falta de abraçar e da cantina. Adoro a cantina de Centro Espírita. As comidas são maravilhosas e baratas. Eu gosto muito. Então, assim, é uma alegria enorme chegar a essa casa querida, ao Paulo de Tarso, para podermos fazer algumas reflexões com os nossos irmãos sobre o Evangelho de Jesus, que é o que a gente mais ama nessa vida conversar. Então, eu gosto de pensar sobre o Evangelho de Jesus. Eu gosto de refletir sobre o Evangelho de Jesus. E nessa nova era tão dita, tão falada, né? Os novos dias. Gente, quero dizer para vocês que eu pedi para a Rita ficar aí, que ela não fosse embora, que eu gosto de ter Rita de público. Porque eu olho para a Rita ali e vou olhando para a Rita, vou conversando para a Rita. Eu pedi, fica, Rita, não vá. Né? E aí, a gente tem, assim, nesse evangelho, nessa mensagem, nessa boa nova, o sinalizador de uma era nova, de momentos novos. Infelizmente, Rita, nós temos visto, demais companheiros, nós estamos aqui com vários irmãos no chat, o chat está bombado, a Leila, o Pessoa, a nossa Cleusa, Nícia, amiga nossa de Cabo Frio, os meus amigos de Cabo Frio, Rita, eu deposito R$11 na conta de cada um para eles assistirem a palestra, para entrar. Eu falo assim, eu deposito R$11, aí eles vão. Então, Nícia levou R$11, Sônia Vale, minha amiga, também levou R$11. Eu fico quebrado no final de uma palestra que eu vou depositando. Mas os outros são caridosos. A Alessandra também levou R$11 para estar aqui. Os amigos eu vou depositando na conta. Me quebram, né? Até público. Vai lá, assiste o Marcelo. Vou depositar o dinheiro para você. Faço transferência bancária. Eles ficam felizes. Mas os outros são queridos que estão aqui juntos de nós na noite de hoje. Nós temos visto, Rita, com a Casa Espírita aberta e um excedente de obras, de reflexões, de pensamentos, nos soa muito assim, aos nossos olhos, uma busca por novidade na Casa Espírita. Às vezes eu fico vendo que as pessoas estão sedentas de algo novo, de algo que fale algo novo, de um livro que diga algo que ninguém nunca disse, de um espírito que redija algo que ninguém nunca escreveu, de uma mensagem que fale sobre o que nós não vimos ainda, sobre o que nós não descobrimos ainda. Eu percebo que há em determinados companheiros uma fome por um novo, quando efetivamente não conhecem o antigo. Não sabem o que está aí, não conhecem o que está aí, não conhecem a literatura que está aí e sequer mergulham no Evangelho. Há pessoas que olham para o Evangelho e acham que ele é uma roda que precisa ser reinventada, ou ser enfeitada, ou ser adornada. E a gente vem percebendo uma enxurrada de conceitos aparentemente novos, de ideias aparentemente novas, de espíritos sábios, de espíritos que acrescentam e que têm o que dizer, mas que de fato não dizem nada novo e não dizem nada diferente daquilo que reflete a mensagem de Jesus. Por um motivo único, Rita. Jesus, ele foi o maior espírito que caminhou sobre a Terra, que passou sobre a Terra. Qualquer pessoa que reescrever Jesus e que escrever Jesus maior do que ele é, esse espírito será, no mínimo, igual ao Cristo ou superior ao Cristo. Quando você parte do princípio que nenhum daqueles que caminham sobre a Terra, de que nenhum daqueles espíritos que reencarnaram sobre a Terra e de que nenhum daqueles espíritos que estão psicografando ainda hoje por médiuns diversos, por mais maravilhosos que sejam, equivalem-se para, no mínimo, para sequer superar a mensagem do mestre, nós não vamos ter ninguém que escreva além, que vá além.
que diga mais do que o Senhor disse. Então, quando você apanha essas obras subsidiárias, né? Quando você apanha esses livros maravilhosos que nós estamos vendo aí, muitos livros psicografados, muitos livros de autores maravilhosos, Rita, ó, você está vendo lá no fundo um quadro. Você está vendo aquele quadro lá. O quadro é o quê? O quadro ele é a tela principal que foi pintada e ele é a moldura, né? Tem uma moldura em volta do quadro. Então a gente apanha o espiritismo, a gente apanha a mensagem de Jesus, a tela. E a gente apanha essas obras subsidiárias, moldura. Ela enfeita a tela, ela dá beleza à tela. Mas se nós tirarmos a moldura, a tela vai estar ali intocável e ainda assim será arte. Mas se nós tirarmos a tela e deixarmos só a moldura, nós não teremos nada, nós não teremos arte. Então, o pensamento de Jesus, ele é invulgar, ele não é substituído, ele pode ser adornado, ele pode ser enfeitado, ele pode ser refletido, pensado, pode ser equacionado, tudo que você quiser, mas ele só não é substituído, porque o dia que um espírito substituir o pensamento do Cristo em profundidade, em volume, esse espírito precisará ser, no mínimo, igual a Jesus. Precisará ser, no mínimo, semelhante a Jesus. Então, nós, enquanto espíritas, nós, enquanto cristãos espíritas, que estamos aqui fazendo esse nosso ofício de divulgação, de levar uma mensagem, de equacionar sobre, de pensar sobre, nossa função única, Rita e demais amigos, é fazer essa roda andar. A nossa função não é enfeitar a roda, não é adornar a roda, é fazer com que ela funcione, é fazer com que o Evangelho, esta grande roda perfeita, rode e siga adiante, e vá adiante. Uma ocasião, foram até a residência de Chico Xavier para conversar sobre eles acerca de que o Evangelho, de que a mensagem do Cristo já estaria ultrapassada. Até porque na casa espírita ainda tem isso aí demais, né? A pessoa chega no centro espírita, fala sobre o amor. Aí, na semana seguinte, o sujeito vai voltar, outro orador, para falar sobre o amor. Aí Rita olha para aquela propaganda e fala assim, ué, mas espera aí, mas falaram sobre o amor na semana passada. Vamos falar de novo essa semana? Parece até que Rita já viveu o amor na integralidade, que Marcelo já conhece o amor. A gente tinha que falar de amor todo dia. Tinha que escutar sobre o amor todo dia. Então, as pessoas foram em busca de Chico Xavier, isso está no Anuário Espírita, de 1988, para conversar sobre o Chico, sobre o Evangelho está ultrapassado. A mensagem do Cristo está ultrapassada. Há tanta mensagem nova chegando que eles acreditavam que o Cristo já estava em desuso. E chegaram na casa do Chico. Estava lá o Chico. As pessoas chegaram, bacana, felizes. Começa a conversar. Quando, a determinada hora, comentaram, mas Chico, será que o Evangelho não está ultrapassado? Será que as mensagens que nós temos recebido posterior a ele, inclusive livros que o próprio Chico recebeu, profundíssimos, não estão ultrapassados? Chico fez aquele silêncio. Rita, eu fico imaginando a gente do lado do Chico, o Chico em silêncio. Deve dar um nervoso, porque aqueles médium devia estar o tempo inteiro em conexão com o mundo espiritual, então não havia silêncio nunca, né? Chico fez aquele silêncio e, de repente, fala assim, o nosso Emmanuel está aqui perto de mim e me diz que estuda o Evangelho há 18 séculos. Há 1.800 anos ele estuda o Evangelho. E ainda, ele vai e diz o seguinte, que quando ele se reúne nas esferas superiores, com amigos superiores a ele, que vão discorrer sobre o Evangelho, que vão falar sobre o Evangelho, que ele se sente um réptil
um crocodilo, porque ele tem a impressão que ele, depois de 1.800 anos, ele não entendeu ainda o que é a mensagem de Jesus. E aí ele está dizendo que a gente só vai conseguir, né? O evangelho só chegará ao local que ele precisa estar quando a humanidade, 100% da humanidade, cumprir o que ele espera de cada um de nós. Enquanto nós não cumprirmos 100% do que ele propõe, ele não encontrará outro sentido. E ele diz ainda que o evangelho seguirá pelos milênios, que é possível que em bilhões de anos nós ainda estejamos tentando compreender tudo o que aquele Espírito perfeito, que é o Cristo, nos disse em práticas e atos, naquilo tudo que a gente faz. Então, assim, quando a gente fala, o Evangelho basta para a nova era, nós precisamos de mais conteúdo, de mais obras. Então, Rita, vamos pensar um negócio aqui. Quando a gente pensa sobre Evangelho, a gente pensa num livro. Você pensa, não estou falando nem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu estou falando no Evangelho do Mestre Jesus, nos 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que discorrem sobre o que o Cristo ensinou, o que o Cristo viveu e o que o Cristo realizou. Nós vamos encontrar Mateus, Marcos e Lucas, chamado evangelhos sinóticos, escrevendo os evangelhos sinóticos, escrevendo evangelhos que se assemelham, que são próximos, que inclusive seguem quase a mesma cronologia dos acontecimentos, das semelhanças, né? E nós vamos ter o Evangelho de João, que não é considerado um evangelho sinótico, porque é um evangelho daquele discípulo, filho, daquele discípulo próximo, daquele rapaz que caminhou, que estava do lado do Cristo, e que foi o único apóstolo, junto com a mãe e com Maria de Magdala, que estavam com Cristo na hora da sua agonia final. Todos os outros meteram o pé, morrendo de medo de que tivessem o mesmo fim, não ficaram. Então você vai encontrar Mateus, Marcos e Lucas descrevendo um evangelho que mostra Jesus, o poderoso. O Jesus que limpa a ferida, o Jesus que anda sobre a água, o Jesus que cessa a tempestade, o Jesus Rei dos Reis, o Cristo que multiplica o pão, o Cristo que multiplica o peixe, o Cristo que promove a saúde e o bem-estar para fora. O Evangelho de João é um evangelho diferente, porque o Evangelho de João não é um evangelho que mostra o Jesus de fora, mas é um evangelho que convoca a gente a experimentar o Jesus de dentro. O Cristo que faz você olhar para dentro de você. Mateus, Marcos e Lucas mostram Jesus para fora. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele pode, ele tem poder sobre tudo que está fora. Mas João vai nos mostrar um Cristo que tem poder sobre tudo que está dentro. E dentro de mim, Rita, dentro de você. Então, quando a gente fica imaginando esse evangelho, essa boa nova, essa regra, e pensa que isso está vencido, né, que está ultrapassado, nós temos que esquecer um pouco o evangelho e pensar no autor da obra. Temos que pensar em quem foi o autor daquela obra. Quem é que promoveu aquela obra, que é Jesus de Nazaré, o nosso mestre, o nosso amigo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, vai fazer uma pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles dão a menor resposta de O Livro dos Espíritos, né? Dependendo de tradições, de traduções, tem traduções que tem uma palavra, Rita, e traduções que tem 2 palavras. Umas dizem Jesus, outras dizem vede Jesus. E ali, estou te vendo na televisão, tá tão bonita, Rita, você tá aí, tá na televisão lá atrás. Então, a gente vê essa situação de que os Espíritos respondem, vede Jesus. Então, assim, se você acha que o Evangelho está ultrapassado,
Você compreender que o guia e o modelo que os espíritos disseram que existe, que é ele, também precisaria estar ultrapassado. De Rita. Pensa comigo aqui. Quando você fala assim, esta mensagem está ultrapassada, eu parto do princípio que quem a construiu também está ultrapassado. E que quem veio no seu rastro é igual a ele ou superior. E aí a gente tem que dissociar a obra do Cristo e começar a pensar sobre esta questão de guia e de modelo que a gente precisa refletir. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino, a ideia divina o animava. Questionar o Evangelho é questionar Jesus. Quando você diz que o Evangelho está ultrapassado, você diz que Jesus foi ultrapassado. E quando alguém está ultrapassado, quem é que está à frente dele? É o médium, tal. É o espírito, tal. É o livro, tal, que está à frente dele. E é aquele que acredita que algo supere instrução e profundidade. Então, assim, se Jesus é o nosso guia e modelo, e ele nos oferece a boa nova, nos oferece uma mensagem, nos oferece um contexto, um conceito, para que a gente se oriente, siga. Se nós dissermos que isso está ultrapassado, temos que dizer que quem sugeriu aquilo também está ultrapassado. Que quem ofereceu aquilo teve a sua mensagem ultrapassada. Se o Evangelho é o que basta a nova era, Rita, por que a gente tem a sensação de que ele não basta? Que ele não é suficiente? Por que será que eu leio o Evangelho, eu estudo o Evangelho, eu gosto do Evangelho, mas não consigo aplicá-lo a mim? Porque está tão distante de mim compreendê-lo e, mais ainda, vivê-lo. Porque eu quero que a nova era se estabeleça, eu quero que a nova era chegue, mas viver esse Evangelho está longe da minha compreensão plena e ele está longe da minha vivência plena. E aí eu começo, de repente, a dizer que é mais fácil eu substituí-lo por algo mais fácil, mais simples, ou que diga respeito a mim, do que buscar entendê-lo na sua integralidade. Porque o Evangelho exerce um problema grave que atinge como uma flecha aos orgulhosos e aos egoístas, Rita. O Evangelho de Jesus, ele fala para Rita, ele fala para o Marcelo, ele fala para o Mateus, ele fala para a Arlete, para a Geórgia, para a Cleusa, para a Fabíola, para a Júlia, para a Glória, para a Vânia, todo mundo está aqui no chat. Mas também ele fala para a pessoa anônima que está em situação de rua. Também ele fala para aquele que você não conhece, que está com uma arma na mão roubando um banco nessa hora. Ele fala para aquele que está numa comunidade traficando droga. Ele fala para o cara que, enquanto nós estamos aqui, está planejando qual a casa que ele vai entrar e vai roubar. O Evangelho de Jesus não fala só para os que estão corretos ou para os que estão tentando ser corretos. Também ele fala para aquelas pessoas que não são corretas. Ele quer que a gente seja feliz, que o espírita seja feliz, que o cristão seja feliz, mas da mesma forma ele espera que aquele que não está vivendo os preceitos do cristianismo, aquele que está inserido em linhas de crime, de violência, de agressão, de ódio, também seja alcançado.
E aí, para nós, é muito difícil aceitar uma obra que não fala só para os bons, mas fala para todos. Aceitar uma obra que dá chance a quem está fazendo certo, a quem está fazendo mais ou menos errado, e a quem está agindo completamente errado. Esta obra fala para todos. Aí nós começamos a querer descobrir um conteúdo, um conhecimento que dê preferência ao bom, que dê preferência ao Marcelo, porque está fazendo a palestra hoje, que dê preferência à Rita, porque está aqui hoje, abrindo a palestra, toda bacana, na sua casa, seu esposo assistindo na televisão. A gente quer uma coisa que favoreça. E o Cristo, ele não favorece. Ele não diz que ele é especial para os bons. Pelo contrário, ele ainda diz o seguinte: eu vim para os doentes. Eu vim para os enfermos. Eu sou o grande médico das almas. São eles que precisam de mim. Mas, Senhor, eu vou chamar aqueles que me fazem mal, aqueles que me cortam a carne, aqueles que roubam minha casa, aqueles que matam os meus filhos, aqueles que vilipendiam as mensagens santas, aqueles que desgovernam as sociedades e que lesam e que roubam. Eu vou chamar a esses de irmão e vou dizer que a tua mensagem também veio para eles. Rita. É exatamente isso. A coisa veio para nós e também veio para o outro. O Espírito Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item, o 10º item, vai dizer assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. O Cristo, ele é a luz que chegou na sombra do mundo, na treva do mundo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir, e a vos advertir: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. Isso foi escrito por Fenelon em 1861, e parece que Fenelon psicografou esse texto hoje de manhã. Jesus, ele veio à sua época como um facho de luz que rompe em meio à escuridão da ignorância humana, que aplicava o dente por dente, o olho por olho, que não exercia o amor, que não exercia o perdão, não exercia a caridade. Essas palavras quase surgem com a vinda do Cristo. Perdão, caridade, amor ao próximo, empatia, a capacidade de caminhar e de perdoar os inimigos, a capacidade de olhar para o outro que sofre com um olhar de piedade. Isso vem com Cristo, isso não existia antes, isso não compunha a sociedade antes, isso não estava ali antes. Então você começa a perceber que o Cristo chega com uma luz. Mas o que acontece quando o Cristo se vai? Quando o Cristo morre? Quando a gente mata Jesus daquela maneira agressiva e violenta. O homem pega essa luz que estava brilhando, essa mensagem que estava iluminando a nova era, porque Jesus, ele é o iniciador da nova era. A nova era, as pessoas falam que a gente está começando a nova era agora. A nova era começou 2000 anos atrás, quando Cristo chegou no mundo. Ele explodiu com uma luz e disse: agora os dias vão ser diferentes, as coisas serão diferentes, porque eu vos venho falar sobre algo que vocês não escutaram ainda, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa mensagem, essa informação, com a morte de Jesus, começa a ser escondida. O que começa a acontecer, Rita? A religião começa a ser usada em favor próprio. Começam a se instituir reinos, impérios, em nome da religião. E aí a gente viu o quê? A gente viu o Império Romano se
ao cristianismo e vestindo o cristianismo com a roupa do paganismo, né? Jesus teve aquele início, numa estrebaria, aí você vai ao Vaticano, chega lá, ouro, 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 joia, nada a ver com a estrebaria que Jesus nasceu, mas é Roma convertida ao cristianismo, vestindo no cristianismo aquelas suas roupas que já existiam, porque ela não queria ficar sem aquilo. E a religião sendo instrumento de força, de poder, até que a doutrina espírita pudesse vir para ressinalizar e buscar nos chamar não para um novo evangelho. Isso que é o maneiro da doutrina espírita. Allan Kardec não está construindo um novo evangelho, Rita e amigos. Allan Kardec, na doutrina espírita, ele está nos chamando a reviver a ideia original do evangelho do Cristo, que é a boa nova, que nos transforma e que faz com que a gente ainda experimente em nós esse princípio de transformação e de renovação que a gente está precisando vivenciar e experimentar. Fenelon vai seguir finalizando esta mesma mensagem no capítulo 1º, não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 10. A revolução que se apresta, que está acontecendo, é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Nós somos pequenos grãos de areia, diz Fenelon. Mas ele segue dizendo, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. As montanhas são os acúmulos de pequenos grãos de areia. Então, a montanha do cristianismo que nós esperamos que se estabeleça no mundo, como marco para a nova era, é feito com grão de areia chamado Rita, é feito com grão de areia chamado Marcelo, é feito com cada grão de areia que está aqui ouvindo a gente, acompanhando a gente. E aí você vai perguntando, o evangelho basta para a nova era? Mas se ele foi a luz que rompeu e trouxe em meio à sombra da ignorância um foco radiante que fez com que nós pudéssemos enxergar, através da mensagem de Jesus, o caminho, e quando Jesus se foi, nós cuidamos por ignorância, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por mau uso da palavra, de submeter e subverter o sentido do que ele nos disse, cabe-nos hoje, enquanto espíritas, enquanto novos cristãos, reavivarmos e restaurarmos esta palavra de volta, para que ela cumpra a sua missão de transformar o mundo numa era nova que começou com o Cristo, mas que não aconteceu e que nós não precisamos de mensagens novas. Nós precisamos conhecer, reconhecer e nos linkar com a antiga mensagem, com a antiga roda. O que a gente precisa fazer? Pegar aquela roda de 2000 anos atrás, que Jesus botou na nossa mão, uma roda chamada Boa Nova, uma roda chamada Evangelho, e fazermos ele acontecer. E aí, Rita, a questão é, para que o Evangelho seja aceito como perfeito orientador na nova era, nós precisamos vencer barreiras e estabelecer pensamentos em nossa cabeça que não podem e não devem ser alterados de novo. O primeiro elemento, Jesus precisa ser aceito como guia e modelo. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Aí você fala assim, mas eu aceito Jesus como guia. Rita, guia é o sujeito que sinaliza o caminho. O que é um guia, né? Guia é o cara que aponta o caminho que você vai. Ele até pode ir com você,
Mas ele vai guiando você naquele caminho. Ele é o nosso guia, né? Só que Jesus, meus amigos, ele é um guia diferente, porque ele não nos guia por onde a gente quer. Ele nos guia para o lugar que nós precisamos passar. Então, vamos supor, Rita, seu marido, foram para a Europa, fazer uma viagem, Paris, nunca foram a Paris. Aí pegaram aquele avião, rasgando aquele francês, bonsoir, bonne nuit, merci beaucoup, e encerrando o vocabulário, foram para Paris. Aí chegaram em Paris, perdidos, não sabe para que lado vão. Fizeram o quê? Contrataram um guia. Procuraram uma agência, falaram, a gente está querendo um guia, fale português, e que leve a gente pelos melhores lugares de Paris. Aí contratou aquele guia, chegou aquele rapaz, aquela moça, muito bem educado, muito gentil, falou assim, tenho aqui um programa maneiro. Torre Eiffel, Museu do Louvre, tem esse boulangerie, tem esse barzinho, tem esse restaurante, o preço é bom, vamos tirar belas fotos, tem a ponte, tem o passeio de barco. Aí você fala assim, nossa, o guia foi sensacional, só meteu a gente em lugar maneiro, só fizemos a gente coisa boa. Jesus é o guia da roubada. Por que Jesus é o guia da roubada, Rita? Porque Jesus não te coloca no melhor lugar, ele te coloca no lugar que você precisa. Então, Jesus é o guia que te botou no casamento, o marido está aí perto, né? Graças a Deus. No casamento que você precisava. Você fala assim, nossa, Senhor, pedia tanto que fosse outro, mas foi logo esse daqui, que roubada. Pá, cheguei. O Jesus te botou naquela casa espírita que você precisava. Você fala assim, Senhor, esse centro é complicado, de gente complicada. Jesus te colocou na cidade que você precisava. Aí você para, às vezes, olha para cima, sentada na cadeira, fala, Senhor, que mal eu fiz a Deus para vir morar em Rio das Ostras. Então, Jesus é aquele guia da roubada. E como é difícil você aceitar que aquele guia que você precisa seguir, da questão 625 de O Livro dos Espíritos, ele te coloca onde você precisa estar. Ele não te coloca onde você quer estar. Jesus, ele não nos conduz pelo caminho que nós esperamos, mas pelos caminhos que nós precisamos. Como é difícil você entender que Jesus coloca a gente, conduz a gente por caminhos de pedra, por caminhos de espinhos, por caminhos de lutas. E aí você fala assim, o evangelho, ele é o que basta para a nova era, mas eu não quero esse guia. Eu não quero esse guia. Eu acho ele lindo, eu acho ele maravilhoso. Mas eu não quero caminhar por caminhos doloridos. Eu não quero furar o meu pé. Eu quero que ele me leve para coisas bonitas, para as coisas belas, para as coisas legais, para as coisas bacanas. Eu não quero este guia que me mete em roubadas da vida, que me adoece, que me permite adoecer, que me permite sepultar um ente querido, e que me diz que eu preciso entender que tudo isso faz parte do projeto. Chega-se à conclusão que Jesus não é um guia de uma viagem tranquila. Jesus não é o guia de uma viagem tranquila. Mas Jesus é o guia que nos bota no caminho que nós precisamos estar. E ele vai do nosso lado, Rita, do meu lado, do seu lado e do lado de cada um daqueles nossos amigos que estão aqui nos assistindo, dizendo, tende bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer, Rita. O caminho não está fácil. Essa pandemia está comendo os nossos nervos. Eu estou doido para ir para um hotelzinho, tomar um banho de piscina e ter uma vida, fazer uma excursão para Gruçaí, que está até fechado. Mas não é hora. Senhor, quando é que isso vai passar? Vai passar quando eu entender o caminho, porque o guia está ali comigo. Então, a primeira coisa para que nós possamos entender que a função do Evangelho na renovação da nova era
é aceitarmos Jesus como guia. Ele não está nos metendo numa roubada, ele está nos colocando e nos conduzindo pelo caminho que nós precisamos passar para experimentar a transformação moral ante o mundo que estamos vivendo. E o segundo exemplo, não só como guia, mas como modelo. É aquele sujeito que exemplificou na própria carne o que precisa ser feito. Agora, Rita, presta atenção. Você está aí, você e eu, a palestra somos só você e eu, e o resto do pessoal que está em casa lá assistindo a gente. E seu marido que está aí. Né? Pode até botar ele na câmera depois. Então, primeira coisa é, Jesus é o modelo. Aí você fala assim, meu Deus, mas se eu tiver que escolher um modelo, eu vou escolher um modelo de sucesso. Mas Jesus é o filho de um carpinteiro que nasceu onde nasceu, que viveu como viveu, foi perseguido e morreu como morreu. Eu quero isso para a minha vida? Eu quero esse modelo para a minha vida? Eu quero passar pelas experiências que o meu guia passou como modelo vivo que é, ou eu acredito que eu estou isento de viver esse modelo, que comigo vai ser diferente. Aí fica aquela questão, Jesus é o guia e o modelo que cria a minha nova era, ou ele só cria a nova era para o outro? Essa é uma questão. Eu acredito que esse mestre, a quem eu chamo de mestre, a quem eu chamo de guia, de modelo, e que me trouxe uma mensagem, que essa mensagem serve para mim, ou que essa mensagem serve só para o outro, porque o evangelho é uma coisa que nós oferecemos muito ao outro, mas quando chega na hora de aplicação junto de nós, ele se torna algo pesado, ele se torna algo difícil, ele se torna algo quase impossível. E, consequentemente, o que nós fazemos na Casa Espírita muitas vezes hoje? É procurar alguém que nos fale algo mais leve. A Casa Espírita hoje fala muito sobre auto-perdão. Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar. Pode errar, mas vai se perdoando. Não, não é, vai errar. Você pode errar e vai se perdoando. Quanto mais você erra, mais você leva para cima de você equívocos. Equívocos ante você, equívocos ante o outro. Se perdoe, mas não reincorra no erro. Então, a gente está procurando alguém que absolva a gente. E Jesus não nos absolve. Jesus não tira de cima de nós os nossos equívocos. O Evangelho é um mapa, onde você tem um guia que te mostra por onde vai, e onde você tem um modelo já vivido do que provavelmente te espera. Fazer o bem, agir no bem, plantar o bem, criar o bem. Nem sempre vão te aplaudir, Rita. Vão te criticar, vão zombar de você, vão brincar com você, vão rir de você, vão dizer que você é uma boba, que você é uma trouxa, que você é uma otária, que você está aí sendo boazinha e o mundo está te dando volta, e no final você pode não se dar bem, mas a sua consciência está dizendo para você assim, eu vivi segundo o que o meu guia me instruiu. E eu joguei na minha vida o modelo de vida que ele me propôs. E aí, se o outro não me compreende, o que vale a minha consciência é o encontro com o meu mestre. Porque quando eu estiver com o meu mestre, quando eu estiver com o meu Senhor, o que eu vivi ou o que eu não vivi, o que gostaram ou não gostaram de mim, pouco importa. O que importará é aquilo que me leva à consciência. Então, para que o Evangelho se estabeleça de fato como o instrumento de renovação da nova era, o primeiro lugar é reconhecer de verdade do Cristo o guia e o modelo. E segundo lugar, é compreender o que ele quis. Compreender o que ele quis dizer. Porque o Evangelho precisa sair do livro e entrar na minha vida. A gente sempre, quando lê o Evangelho, e o Evangelho é cheio de personagens, Jesus usava personagens para contar o seu Evangelho. Ele não era o personagem principal, né? Ele contava
parábolas com personagens. É o bom samaritano, é a parábola do bom samaritano, do homem que estava no meio do caminho, do sacerdote, do levita, do samaritano, do dono da hospedaria. Tinha personagens. Quando ele falava a parábola do filho pródigo, tinha o pai, o filho pródigo, o filho que ficou, tinha os servos. Acho que eu dei uma travada e voltei, né, Rita? Eu voltei. Voltei, Rita! Voltei. Você está rindo, eu voltei. Então é assim, ó, fica nervosa não, que cai de vez em quando e é a treva. A gente ora para Nossa Senhora da Internet pedindo conexão e volta. Então, Jesus, no seu evangelho, ele tinha vários personagens. Qual é a questão de nós compreendermos a mensagem do Mestre? Rita, quando lê uma passagem evangélica, ela tem que perguntar quem é ela naquela passagem. Quem é a Rita no Evangelho? Quem é o Marcelo no Evangelho? No Bom Samaritano. Rita é a enferma que o levita passou pelo lado, que o sacerdote passou pelo lado e que ninguém socorreu e que o samaritano socorreu? Rita é a levita? Rita é a sacerdotisa? Ou Rita é a boa samaritana? Toda vez que você lê a mensagem do Mestre, a parábola, que você lê uma informação, uma instrução de Jesus, você tem que perguntar, meu Deus, quem sou eu nesta parábola? Quem sou eu nessa instrução? Quem sou eu na parábola do filho pródigo? O filho que vai? Eu sou o pai que compreende, que entende, que sabe que as pessoas precisam viver. Eu sou o filho invejoso que fica, recalcado, frustrado, que quando o irmão volta, não aceita a volta dele. Então, toda vez, eu tenho feito muito isso, Rita, eu tenho lido o Evangelho muito assim, faz um tempo. Quando eu leio a mensagem, para tentar compreender a mensagem, eu me pergunto, quem sou eu naquele texto? Que personagem sou eu naquele texto? Eu sou o personagem que faz o bem, eu sou o personagem que faz o mal, eu sou o personagem indiferente, eu sou o personagem que estou simplesmente vendo a coisa acontecer e não estou fazendo nada. E aí você começa a compreender que o Evangelho só vira verdade na nossa vida, só transforma a nova era, só cumpre a sua função quando nós começarmos a nos encontrar dentro dele. Nem que seja no personagem infeliz. Porque quando você não reconhece o seu personagem, você não reconhece nem sua queda. Como acho que você vai reconhecer o seu acerto? Aí a gente fica pensando assim, a parábola do filho pródigo. Se eu passasse por alguém na rua, eu socorreria? Eu sou espírita. Eu pararia de longe, faria uma prece para o anjo da guarda dele e ir embora. O sacerdote fez a mesma coisa. Entendeu? Então, essa busca que a gente vai procurando para consolidar o nosso caminho, o nosso percurso com o Evangelho, é entender. Jesus, ele é esse arauto, ele é o cara que vem anunciar a boa nova. E a gente não entendeu ainda, de fato, de verdade e de direito, que dois elementos são imprescindíveis na sua mensagem. O amor e a verdade. Por que o amor é verdade? Porque o amor transforma. E porque a verdade liberta. Então, se a gente não consegue experimentar o amor transformador que está naquela obra e não consegue reconhecer a verdade libertadora que está naquela obra, aquela obra não cumpriu sua função ainda neste mundo. E eu fico pensando que esse enxurrada de outros livros que se chega no mundo para ajudar nós a compreendermos o Evangelho, às vezes pode ser uma tentativa de nós facilitarmos algo daquilo que é imperioso nós compreendermos. Porque fala sobre um amor a si próprio, mas também fala do amor ao outro, e mais ainda, do amor ao outro como o outro é, não sendo você o modelo para o outro. Então, a gente vê que a gente, para
estabelecer o evangelho como uma mensagem para a nova era, nós precisamos aceitar Jesus como guia e modelo, de fato, e precisamos compreender, e uma compreensão que começa no seu nascimento, né? Provavelmente, não sei se você tem na sua residência agora, um presépio montadinho, né? O presépio foi montado a primeira vez por Francisco de Assis, que queria refletir sobre o sofrimento do Cristo, desde o nascimento. Então, a gente romantizou o presépio, né? É aquela coisa muito bonitinha, né, Rita? Os bichinhos em volta, a estrela em cima. Mas, gente, Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar onde ficavam animais. Podre, fezes, urina. A manjedoura que a gente fala, a bela manjedoura. A manjedoura era o lugar onde os animais comiam. O coxo. Quando você tinha uma manjedoura era a caixinha do coxo, onde você botava o alimento podre que os animais comiam, as sobras que eram dadas para os animais. Quando Maria tem Jesus na estrebaria, quando Maria tem Jesus naquele lugar insalubre, podre, fedorento, sujo, e aninha Jesus nas palhas dentro da manjedoura que os animais comiam, e bota o Salvador do mundo, o modelo e o guia naquele lugar, já começa dizendo para a gente que o seu nascimento viria na simplicidade. E quando você olha a vida de Jesus, vai descobrir que toda a sua vida foi uma luta com um fim inglório. E aí a gente fica pensando, quando vai nascer o netinho da gente, o filhinho da gente, né? A gente manda fazer lembrancinha, manda fazer coelhinho, manda fazer a plaquinha da porta do quarto, decora o quartinho da criança, tudo bem, vamos fazer isso, mas não nos esqueçamos que aquele a quem nós chamamos de guia e de modelo chegou como chegou. Eu vou nascer assim? Não vou nascer assim. Mas o sinal não é toda essa cena que a gente faz que determina o caminho que o homem tem que seguir. Faça isso, mas nunca saia da simplicidade da vida em que espírito nós somos chamados a viver, nas luzes que ele passou e no fim sanguinário que ele teve. Como é difícil nós associarmos isso tudo à nossa vida na Terra. Porque Jesus vem nos convidar a estabelecer um reino de Deus dentro de nós, não fora de nós. Então, hoje, que nós viemos aqui para falar se o Evangelho basta a nossa era nova, ele basta porque ele sequer foi experimentado na integralidade. Nós não precisamos de mais nada além dele. Nós não precisamos de mais literatura nenhuma além dele. Ele, por si só, conhecido, vivido, experimentado, tendo em Jesus o modelo e guia, e nós pegando aquela informação e nos perguntando quem somos ali dentro e o que precisamos fazer para renovar a nossa vida, já bastaria no mundo. Já seria suficiente no mundo. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, o Evangelho segue vivo, atualíssimo, não experimentado sequer nos seus primórdios, que dirá na sua integralidade. Que nós possamos nos voltar, principalmente neste mês de dezembro, que é o mês em que nós, simbolicamente, arremetemos ao nascimento de Jesus. As pessoas são tão preocupadas se vai haver confraternização, se vai ter Natal, se vai ter ceia. Gente, vamos nos lembrar que o aniversário não é nosso, é do Cristo. E a sua confraternização com Cristo, você faz numa oração no silêncio na sua casa. Você se volta para ele na sua casa. Então, neste mês de dezembro, que os Espíritos dizem que a gente começa a se voltar mais para o Cristo, para a comemoração do seu nascimento, do seu Natal, e, consequentemente, nos conectamos mais com ele, que nós possamos tirar dele esta imagem viva de guia e de modelo, e aplicar sobre as nossas vidas os conceitos, essas ideias, para que o Evangelho comece a me transformar.
e em me transformando, pedimos a Ele que ajude na transformação de tantos os outros. E aí sim, quando 100% do planeta Terra viver este evangelho, aí pode ser que algo novo precise chegar, porque por enquanto ele nos basta e ele é suficiente para cada um de nós. Agradeço imensamente a paciência dos companheiros que me assistiram, a Rita, que está aí junto com a gente, ao esposo da Rita, que está escondido fora aí, faz os barulhos de vez em quando para eu saber que ele está ali. E é isso aí. Que Deus nos guarde, nos abençoe, que Jesus cuide de cada lar, que os companheiros tenham um fim de ano abençoado, que nós, ano que vem, possamos experimentar bênçãos melhores na nossa vida, um medicamento definitivo para essa pandemia complexa que estamos vivendo, e que a gente não saia mais forte dessa pandemia. Escuto às vezes pessoas dizendo, nós vamos sair mais forte. Não. A gente não sai mais forte porque não estamos lutando contra nada. Mas que nós saímos melhores. Melhores. Eu não quero sair deste momento mais forte. Eu não estou lutando contra nada. Eu não luto contra esses medos. Eu quero sair melhor. Mais tranquilo, me focando no que realmente importa, no que realmente é necessário, realmente fará diferença na minha vida. Que Deus guarde a cada um de vocês. Muito obrigado, essa casa querida, pelo convite que nos fez na noite de hoje. Ritinha, você quer que eu faça a prece agora? Quero, deixa só eu dar uma palavrinha aí, gente. Valeu a pena ficar em casa hoje, no domingo, sentadinho no sofá, ouvindo o nosso Marcelo Turra falar? Valeu muito a pena, né? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado por essas palavras. Para mim foi um banquete. Você é fofa. Obrigado por você ter ficado aí, ao seu marido. Bota seu marido aí na tela para dar um tchau. Chama ele aí para dar um tchau. Vem cá, marido. Vem cá dar um tchau para ele. Pessoa estranha, não aparece, não fala nada, estou na casa dele. Aí. E aí, sangue bom? Beleza? Obrigado por ter deixado entrar na sua casa. Família Obrigado Unida. você. Família Unida, assiste a Palestra Unida. Isso aí. É isso daí. E aí, Marcelo, gente... Oi, querida, fala. Você pode fazer a prece para a gente? Faço, com toda certeza. Porque hoje é Natal. Ontem foi Natal. A qualquer instante, Senhor, é Natal. A qualquer instante, Jesus, é hora de nós olharmos para dentro de nós e descobrirmos que o Senhor nasceu dentro de a gente. A qualquer instante, Senhor, nós podemos descobrir em um lugarzinho escondido no nosso coração, uma pequena manjedoura, e o Senhor nascendo ali, e crescendo ali, e virando um homem que transformou o mundo ali, que este homem cresça dentro de mim, para que eu também transforme o mundo, transforme o meu mundo interior. Senhor Jesus, profundamente emocionado nesta hora em que estamos com os nossos companheiros, falando desta mensagem de redenção. Nós queremos te agradecer do fundo da nossa alma, porque ainda que a gente faça tudo errado às vezes, o Senhor está aqui do nosso lado e diz: não pare, não desista. Eu venci. Vocês também vão vencer. Você também vai vencer. Você, Marcelo, você, Rita. Todos nós que estamos aqui vamos vencer, porque nós não vamos desistir. Jesus está esperando o momento que nós vamos aninhá-lo dentro da gente. E como diz o apóstolo, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, virarmos cartas vivas do seu evangelho, arautos da sua mensagem. Muito obrigado, Senhor, porque vamos passar mais um Natal, porque vamos nos conectar com o teu nascimento mais uma vez e esperamos que, em definitivo, nasças em nós um dia para nunca mais partir, para nunca mais ir embora. Abençoe os nossos companheiros, aos nossos irmãos, e fique conosco, Jesus, hoje e sempre. É o que nós te suplicamos na noite de hoje, na graça de Deus.
Graças a Deus. Obrigado, querida. Obrigada a você, tá? Beijo para você, pro seu marido, pro Maravilhoso. seu filho. Fique com Deus.